Saudações musicais, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Márcio Coutri e você está na playlist Livros que Tocam, onde nós falamos sobre livros, onde direta ou indiretamente vai fazer com que eu e você façamos aí algum tipo de audição musical. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o terceiro livro da lista de 12 livros para serem lidos no ano de 2022. Se você ainda não conhece a lista, eu vou deixar aqui no card para você e também vou deixar o link na descrição para você conhecer aí os 12 livros. E nós já falamos sobre os dois primeiros, já entrou um na fila aí. E agora a gente vai falar sobre esse livraço aqui, escrito pelo Tim Blenheim, lançado pela editora Companhia das Letras, que é o livro O Triunfo da Música, a Ascensão dos Compositores, dos Músicos e da Sua Arte. E se você gostou desse tema, quero te convidar a deixar o seu like, o seu joinha, isso é muito importante para o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar sabendo de novos vídeos toda vez que chegar um vídeo novo por aqui. Quero pedir também que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que gosta de música, que gosta de leituras. E se você tiver algo aí que venha acrescentar, ou se você tiver algo para sugerir, ou até me corrigir, por favor, fique à vontade aí nos comentários que, na medida do possível, a gente vai interagir por lá. Pessoal, na descrição do vídeo você vai encontrar ali os links da Amazon, onde você adquirindo qualquer produto por esses links, você vai estar ajudando o canal sem pagar nada por isso. E por falar em ajudar o canal, se você quiser fazer alguma contribuição, você pode fazer isso via PayPal ou via Pix. Sendo a chave Pix o meu e-mail pessoal, que é marciocoutri@gmail.com. Todos os detalhes você encontra na descrição também. Lá na descrição você também encontra os links de todos os nossos parceiros e como você faz para ter desconto em produtos. Um link onde você clica e você vai para todas as minhas redes sociais, tanto Instagram, Telegram, WhatsApp. E se você quiser me mandar algum presente, lá na descrição também você encontra aí o endereço para envio. Inclusive o link da minha lista de desejos da Amazon. Se você quiser alguma sugestão do que você pode me dar, você encontra lá. Bom, pessoal, sem mais delongas, então, vamos falar sobre o livro. Como sempre, a gente começa falando sobre o autor. Timothy Charles William, também conhecido aí como Tim Blenheim, nasceu em 1942, é um professor acadêmico na área de História, já escreveu vários livros sobre esse assunto, a maioria deles sobre a Revolução Francesa. Ele já escreveu aí a biografia de Frederico o Grande e foi professor, então, de História na Universidade de Cambridge até 2009. Hoje ele leciona como professor convidado. Bom, falando sobre o livro especificamente, esse livro ele foi escrito originalmente em inglês no ano de 2008 e essa é uma tradução trazida aí pela Companhia das Letras no ano de 2011. O livro tem 429 páginas, com letras não muito grandes, tá? Tem uma diagramação interessante, ele tem aí algumas figuras, folhas amareladas, como o pessoal aí prefere, diz que cansa menos. E o livro, ele é dividido em 5 capítulos, só que dentro de cada capítulo desse, ele vai trazer aí de 6 a 12 artigos, que eu não vou falar o nome de todos eles para o vídeo não ficar muito extenso. E o livro, então, ele é dividido da seguinte maneira. O autor vai trazer um prefácio, depois uma introdução, aí vem o capítulo 1, Prestígio. O capítulo 2, Propósito. O capítulo 3, Lugares e Espaços. O capítulo 4, Tecnologia. O capítulo 5, Libertação. Depois ele vai trazer uma conclusão e aí no final ele traz uma cronologia, uma bibliografia, notas, créditos das ilustrações e o mais importante de um livro de pesquisa, que é o índice remissivo. Então eu vou mostrar para vocês aí mais ou menos o sumário do livro, começa aqui, Então ele tem aqui capítulo 1, 2, e aí você vê um monte de artigozinho que tem dentro de cada capítulo. Bom, o prefácio, ele mesmo traz um texto falando mais ou menos o que vai ser falado do livro, e na introdução do livro,
ele traz um texto falando sobre 3 monarcas britânicos que comemoraram aí o seu jubileu de ouro, ou seja, 50 anos na frente do governo do país ali. E ele vai falar como que foi a comemoração de cada um, sendo que cada um estão localizados bem diferente historicamente um do outro. Pessoal, vocês desculpem aí a oscilação na luz, é que eu estou usando luz natural e o dia hoje não está muito firme, então vai ter bastante oscilação na luz aí, vocês me perdoam, tá bom? Só que dessas 3 comemorações, então, ele vai trazer a comemoração que foi feita aí pela Rainha Elizabeth no ano de 2002, ou seja, ela fez jubileu de ouro em 2002, nós já estamos em 2022 e ela continua firme no pedaço aí com 70 anos aí de reinado, né? Mas ele fala então que na comemoração do jubileu dela houve um grande concerto, sobretudo aí de música pop, trazendo os principais nomes da música inglesa, como Elton John, Paul McCartney, e inclusive o Brian May faz um solo icônico aí da música God Save the Queen. Então, analisando esse fenômeno, ele já vai dar um esboço do que vai ser o livro aí, sendo dividido nessas 5 partes que eu já falei: prestígio, propósito, lugares e espaço, tecnologia e libertação. E aí ele vai deixar então claro que não é um livro especificamente de história da música, mas uma história social da música no sentido de qual que é o papel da música durante a história e também do músico diante da sociedade, historicamente falando. No capítulo 1, denominado Prestígio, abre aspas, você é um homem de Deus, o verdadeiro artista por graça de Deus. Esse capítulo ele é dividido em 6 artigos. E, de maneira geral, ele vai fazer uma varredura histórica sobre o que os principais pensadores da humanidade falaram sobre música. Desde o Egito faraônico, na Grécia Antiga, vai dar uma pincelada histórica sobre o conceito de música em Aristóteles, em Platão, em Agostinho, em Calvino, em Boécio, Pitágoras e outros também que falaram sobre música aí durante a história. Uma coisa interessante desse capítulo é que ele vai falar sobre a relação do músico-compositor com os seus patrões, sobretudo ali na Idade Média. Seja esse patrão um mecenas, seja esse patrão um rei, ou seja esse patrão a igreja, que era o caso de Bach e Handel, por exemplo. Então, nessa relação de músico e patrão, como que se dava a liberdade do músico expor suas ideias musicais ou em detrimento da vontade daquele que estava o contratando? Então ele passa por Josquin des Prez, Cláudio Monteverdi, Mozart, Haydn. Inclusive, quando ele fala sobre Haydn e Mozart, ele faz uma comparação do ambiente de trabalho de cada um deles, que é muito interessante, e que até o período da Revolução Francesa não existia aquela figura do músico como um superstar e geralmente ele morria na pobreza. Só que nessa época, onde os ideais iluministas estavam nascendo, sobretudo ali com Rousseau e o contrato social, ele vai falar sobre essas injustiças. Inclusive, por exemplo, ele fala que os músicos da época tinham contratos, só que esses contratos não eram que nem os contratos de hoje, onde as pessoas analisavam o que era melhor para cada um. Não, os contratos falavam exatamente sobre a limitação que cada contratado tinha. E é por isso, então, que ele fala que a obra de Rousseau, né, o Contrato Social, vai falar um pouco dessas injustiças. Até ele traz um dado interessante, que ele fala que quando a rainha Maria Antonieta estava preparando seu filho para ser rei, ela faz uma lista para explicar as classes sociais e o músico ele estava na parte mais baixa dessa lista, junto com os mendigos. Agora, com essa mudança de pensamento drástica aí a partir do Iluminismo, que vai desembocar na Revolução Francesa, com a possibilidade da imprensa das partituras, né? Não só da imprensa das notícias e de livros e tudo mais, mas agora as partituras poderiam ser comercializadas, os músicos compositores começam a ter uma visibilidade de maior alcance, uma visibilidade assim internacional, digamos assim. E aí ele continua cronologicamente, vai falar que um dos maiores beneficiários aí dessa questão foi ninguém menos do que Ludwig van Beethoven, que por causa desse novo panorama, ele vai ser um dos primeiros músicos a ter um certo prestígio em vida. E isso, segundo o autor, é medido de acordo com
a repercussão funeral que tem aí cada um desses autores. E ele ainda vai falar que nessa crescente aí da popularidade, ele passa ali por alguns virtuosos e ele vai chegar em Richard Wagner, que segundo o autor foi o ápice, de acordo com a grandeza da sua obra e diante do prestígio que Wagner teve diante de vários imperadores que o bancaram o seu teatro, inclusive o nosso imperador Dom Pedro II. O autor vai dizer também que essa junção entre música séria e sociedade, ela vai ter o seu divórcio ali na Segunda Escola de Viena com Schoenberg e os seus seguidores. Depois ele vai fazer um breve relato sobre o surgimento do maestro e que a partir de 1820 os músicos na Inglaterra começam a ganhar títulos de Sir. E é interessante que o autor ele não vai fazendo uma varredura histórica e falando sobre todos os assuntos. Não, ele pega um assunto, aí ele vai lá atrás e aí ele traz até aqui na frente, inclusive quando ele vai falar dos músicos que ganha um título de Sir, ele começa lá em 1820 e aí ele vem parar nos músicos modernos aqui ingleses, como Paul McCartney, por exemplo, que receberam esse título, né, que recebe esse título, que nos dias de hoje não passa aí de uma manobra política dos governantes ingleses para ganharem aí popularidade. Ele encerra o capítulo 1, então, falando sobre grandes eventos sociais, sobretudo o Live Aid, que aconteceu em 1985. Depois ele teve uma outra versão em 2005 e vai falar como que alguns astros do rock têm relação com ações sociais como Bonovox, por exemplo. Bom, no capítulo 2, então, denominado Propósito, abre aspas, a música é a mais romântica de todas as artes. Esse capítulo ele é dividido em 12 artigos. E aqui, então, ele começa a fazer alguns questionamentos muito interessantes, que são: por que compor, por que tocar e por que ouvir música? Então ele vai analisar essa relação trilateral que existe entre os criadores, os intérpretes e o público, abordando historicamente não só o propósito da música, mas como que esse propósito ele vai se alterando historicamente. Ou seja, como se dava a criação musical ou qual que era a função da música até você chegar no ápice do absolutismo ali com Luís XIV, o Rei Sol. Então ele vai dizer que uma mudança drástica que há é que nesse cenário absolutista, a música ela vai ter a função de enaltecer a glória do rei. A partir do iluminismo, por exemplo, quem vai ganhar destaque é o próprio músico. Então veja como a função da música ela é totalmente diferente. A partir do iluminismo, o músico ele tem mais liberdade de expor os seus sentimentos pessoais. E aí é interessante a gente perceber que a gente não pode colocar, por exemplo, Bach, Lully e Beethoven tudo no mesmo pacote, porque eles estão inseridos em sociedades totalmente diferentes. Não só historicamente, mas como um papel social ali dentro da realidade de cada um, digamos assim. Ou seja, enquanto Bach e Handel estavam preocupados em fazer música que agradasse a Deus, Lully estava fazendo músicas que refletissem a glória do rei, enquanto Beethoven já estava fazendo músicas que refletissem aí a sua própria glória. E o mais interessante é que ele vai fazendo um pano de fundo com os filósofos e os pensamentos de cada época. No caso aqui de Beethoven, ele vai falar sobre Rousseau e Descartes, por exemplo. É claro que quando a gente estuda história da música, como músico, a gente sabe aí, por exemplo, quais são as linguagens, como que a linguagem musical ela muda conforme o tempo, né? Passando ali pela música modal, pela música tonal, a questão das escalas, a questão do contraponto, a questão da forma, as técnicas de composição, a instrumentação. Mas aliar essas informações com os pensamentos sociais de cada época enriquece muito até a compreensão e as audições dessas obras. Além de falar dessa relação de Beethoven com Rousseau, ele vai falar, por exemplo, a relação de Wagner com o pensamento de Schopenhauer e Nietzsche, por exemplo, que vão ter consequências nas obras de Mahler e de Stravinsky, consequentemente. Ainda no finalzinho do capítulo 2, ele vai trazer uma discussão aí, fazendo uma reflexão sobre o termo música clássica. Não só no sentido de música erudita, mas que esse é um termo que ele vai nascer ali no romantismo. Mas aí ele pega, como eu já falei, esse tema e aí ele vai aplicar o termo clássico no jazz, por exemplo, e ainda vai trazer o termo para o rock. O capítulo 3, ele traz um título interessante que é Lugares e Espaços,
do palácio ao estádio. Esse capítulo ele é dividido em 7 artigos. Esse capítulo é muito interessante porque ele vai trazer a história das principais salas de concertos, os principais teatros. E não só sobre a estrutura desses teatros, mas os costumes que se tinham quando se assistia uma ópera ou um concerto, por exemplo, que nem sempre foram do jeito que é hoje. Por exemplo, hoje você tem um padrão aí onde entra primeiro a orquestra, depois entra o Spala, depois ele vai afinar a orquestra, depois vai entrar o maestro, a orquestra vai aplaudir, o público vai aplaudir. Aí todo mundo senta, o maestro espera aquele silêncio, algumas pessoas vão tossir, como se fizesse parte do ritual. Aí a orquestra começa a tocar, quando termina um movimento, faz parte do ritual não poder aplaudir, mas aí sempre tem alguém que aplaude, e aí sempre tem alguém que fala assim... Aí no final do concerto todo mundo aplaude, aí se gostou aplaude de pé, aí o maestro vai sair, se o aplauso continuar o maestro volta e aí ele faz um... Mas nem sempre foi assim. Até a disposição das cadeiras já foi diferente do que se é nos teatros hoje. Os camarotes, dependendo do período, eram construídos de maneira que você pudesse ver ali a realeza, né, os reis, os nobres. Interessante que houve épocas que esses camarotes eles eram verdadeiros pontos de encontro e aí tinha salas, inclusive durante o concerto os nobres jogavam cartas. A plateia costumava conversar bastante, bem diferente do que é hoje. Enfim, é muito legal e curioso esse capítulo aqui, sobretudo do comportamento aí, de como que se dava nos concertos de antigamente. Bem, o capítulo 4 ele já traz um título muito curioso e interessante, que é o seguinte: Tecnologia, da Stradivarius a Stratocaster. E esse capítulo ele é dividido em 7 artigos. Esse é um capítulo que você tem que imaginar o pensamento da época, porque hoje, na era da tecnologia, na era do iPhone, onde você tem todas as informações na sua mão, é um capítulo que você tem que tentar imaginar como que era o pensamento da época. Porque se a gente pensar com a cabeça que a gente tem hoje, acaba soando até um pouco irônico. Por exemplo, a primeira tentativa que se teve de armazenar música foi em 1837 e foi um experimento a gás. Olha só que coisa curiosa. Então ele vai trazer os primeiros desenvolvimentos tecnológicos que influenciaram diretamente a música. E o primeiro deles foi a transição tecnológica de um instrumento chamado cravo, que por causa dessa mudança tecnológica, ele passa a se chamar pianoforte, que depois vai ficar conhecido como piano. Aliás, um dos primeiros vídeos que eu gravei no canal, eu vou deixar o card aqui na descrição, foi falando sobre os instrumentos de tecla e eu abordo aí essas questões. Mas a principal mudança que essa tecnologia trouxe foi a possibilidade de trabalhar com dinâmica. Ou seja, aquele instrumento que antes tocava numa dinâmica só, agora você poderia ter aí o piano, né, que é fraco em italiano, e a expressão mais forte. E para os nossos ouvidos hoje parece uma coisa muito óbvia, mas na época isso foi uma revolução na área da composição. Sobretudo onde os compositores agora traziam aspectos de dramaticidade maior às suas composições. Então ele vai falar de compositores aí que pegaram essa transição, que foi no caso Haydn e Mozart, como que o processo de composições deles, ou seja, como que era o processo de composição desses compositores pré-piano e depois pós-piano, será que teve alguma diferença nos seus modos de compor? E ele continua então falando dos pianistas e ele vai chegar no que ele chama aí do ápice dos pianistas, tanto como compositor quanto intérprete, que foi Franz Liszt. Agora ele chega numa fase aí que o piano já está consolidado, muitas fábricas de cravo agora são fábricas de piano e chega então na primeira revolução industrial ali na Inglaterra. Isso vai fazer com que a fabricação dos pianos em massa ali no período da revolução industrial tenha os seus preços diminuídos, há uma ascensão da classe média e esses pianos agora eles vão parar nas casas das pessoas. Ou seja, as pessoas agora têm contato com música em casa, o que antes não era possível. Ou se era possível, era de uma maneira totalmente diferente. Então ele vai trazer
como que o piano na casa das pessoas, sobretudo nessa ascensão burguesa, vai mudar o comportamento das pessoas, a maneira das pessoas ouvirem música, a maneira das pessoas consumirem música. Inclusive, ele vai trazer uma citação de um livro de época que traz um diálogo que representava o piano na casa das pessoas nessa época da Revolução Industrial na Inglaterra, que é o livro De Norte a Sul, da Elizabeth Gaskell, que eu ainda não tenho, mas eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Bom, depois que o piano passa então por essa revolução tecnológica, os instrumentos de sopro também vão passar aí por uma transformação como resultado dessas novas tecnologias. Então ele vai falar das válvulas que recebem os instrumentos de metais, as chaves que vai receber os instrumentos de madeira, e alguns instrumentos vão receber aí um desenvolvimento enorme e outros instrumentos até vão ser criados. Como consequência, os instrumentos agora eles têm uma maior extensão, um maior equilíbrio entre os graves e os agudos, uma maior definição sonora e, consequentemente, o som da orquestra vai passar por uma mudança. Ou seja, a maneira que os compositores tinham de compor para a orquestra também vai mudar. Com os instrumentos tecnologicamente mais desenvolvidos, agora vai surgir uma nova figura, que é o solista virtuose. Então ele vai falar de vários deles, inclusive do mais famoso aí, o violinista Niccolo Paganini. Esse avanço tecnológico da Revolução Industrial, sobretudo as inovações da metalúrgica, latão melhor, molas, usinagem, soldagem, galvanização e etc., vai fazer com que haja uma explosão de bandas de metais no século XIX. Então ele faz uma observação que é interessante da gente perceber, é que para cada inovação tecnológica há novas possibilidades de produção sonora e que isso consequentemente vai alterar o comportamento aí de uma sociedade, tanto na forma de produzir sons, tanto na forma de consumir esses sons, e tanto na forma de ouvir esse som. E essa que é a grande sacada desse capítulo. Só que ele não para só na inovação tecnológica dos instrumentos. Aí ele vai falar sobre outras inovações tecnológicas que vão revolucionar aí, de certa forma, o comportamento humano. Então ele vai falar sobre uma grande descoberta, que é a descoberta do gramofone e a possibilidade de gravação. E como consequência desse fenômeno aí, que é a possibilidade da gravação, ainda antes da Primeira Guerra Mundial, vai surgir o que a gente conhece hoje como indústria fonográfica. Então ele vai falar sobre as primeiras gravações que se fazia ali no ano de 1890 até 1924, as manobras que se fazia, como que eram as dificuldades para se conseguir aí as primeiras gravações, até que em 1924 outra invenção tecnológica vai revolucionar a maneira de se fazer e ouvir música, que é a possibilidade da gravação elétrica e a amplificação, agora com o uso de microfones e amplificadores. E as casas agora vão receber uma nova ambientação sonora, que antes elas ouviam o som do piano, mas agora, ainda que de forma limitada, eles poderiam ouvir aí o som de uma orquestra sem precisar ir na sala de concerto. O autor ainda traz um dado interessante, que como que nessa época diminuiu o número de músicos profissionais e professores de música. E aí ele traz a primeira reflexão, que nem sempre o triunfo da música é o triunfo do músico. Uma outra revolução tecnológica que vai acontecer ali na década de 20 é o surgimento do rádio. E segundo o autor, a maior consequência a partir dessa invenção é um fenômeno social que nunca havia sido explorado até então, que é a cultura jovem. Se em casa quem dava o tom do que se ouvia eram os pais, os clubes, fast foods, restaurantes, cafés e lanchonetes se tornavam agora ponto de encontro desses jovens, que eram atraídos pelos jukebox, que eram aparelhos onde se podia escolher as músicas que se queria ouvir. Mas a indústria fonográfica ainda passaria por grandes transformações, sendo uma delas em 1948
onde se podia gravar agora e registrar em discos de vinil, pois os discos até então eles eram gravados em goma laca. Esses discos em goma laca, eles tinham 78 RPM, ou seja, eles rodavam 78 vezes por minuto, e você, apesar do tamanho do disco ser um tamanho grande, você só armazenava uma música de cada lado, além de ser um material que quebrava fácil. Já os discos de vinil, agora com 33 rotações por minuto, ou seja, ele girava bem mais lento, você poderia armazenar um número muito maior de músicas de cada lado do disco. E ele traz um dado interessante, que se você pegar esses discos de vinil agora e empilhar eles 38 centímetros, o equivalente em discos de goma laca seria 2,44 metros de altura. É para isso que a gente paga as internet. Bom, se até 1957 os jovens ou as pessoas precisavam ir até um lugar onde se tinha um rádio, agora com a invenção do transistor, os rádios começaram a ficar bem menores e portáteis. Imagina agora você poder levar a música no bolso. Até o final da década de 50, então, ele diz que os maiores beneficiários da indústria fonográfica foram a música erudita e o jazz. Mas que agora, a partir do final dos anos 50, surge uma nova revolução, o rock and roll. E aí ainda vai falar sobre algumas outras revoluções que aconteceram aí na indústria fonográfica, que foi a invenção da fita cassete, a invenção do Walkman, onde, por exemplo, você sabe o que é um Walkman? Além de você carregar a música no bolso, por causa da fita cassete, você poderia escolher aquilo que você queria ouvir, não ficando refém aí das programações do rádio. E aí, no finalzinho desse capítulo, ele ainda vai falar sobre os primeiros programas musicais que começaram a aparecer ali nos anos 50, até chegar na década de 80 ali, tendo seu auge a MTV. Nesse meio tempo, ele vai falar sobre os novos instrumentos eletrônicos que surgiram, como a guitarra, por exemplo, os sintetizadores, vai falar do surgimento do iPhone e como que a internet, ou seja, a possibilidade de fazer downloads de música, vai mais uma vez fazendo com que a indústria fonográfica passasse por um processo aí de transformação. Bom, no último capítulo, denominado Libertação, Nação, Povo e Sexo, ele divide esse capítulo em 8 artigos. E é um capítulo muito interessante porque ele vai desenvolver a questão do nacionalismo, ou seja, a relação da música com a sua nação. Então ele começa falando como que Frederico o Grande e os seus combatentes usavam, por exemplo, as músicas de Johann Sebastian Bach e como que os seus soldados eram estimulados cantando essa música em campo de batalha. Então ele vai falar que esse conceito de nacionalismo, de certa forma, isso começa primeiro com a música, antes mesmo do que na política. E o primeiro país que ele vai desenvolver essa ideia é como isso se dá na França. E sempre ligado com canções militares. Por exemplo, ele vai falar que na Revolução Francesa houve uma música muito famosa daquela época, é uma música chamada Tsaïra, que inclusive eu vi sobre essa música, eu pesquisei muito ela quando eu li esse livro aqui, ó, que é a biografia da Maria Antonieta. E ele vai gastar algumas páginas falando de uma outra canção militar, também cantada naquela época, só que era uma música cantada pelos combatentes ali de Marselha, que depois foi conhecida como Marselhesa e que hoje é o hino da França. Então ele vai contar um pouco da história desse hino, como que ele nasceu, onde que ele foi entoado durante a história. E esse hino ele tem uma história muito interessante. Se você quiser, a gente pode fazer um vídeo só sobre a Marselhesa. Se você tiver interesse, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer um vídeo sobre ele depois. Depois de falar sobre a música na França, ele vai falar de como que esse nacionalismo musical, digamos assim, se deu na Itália. E ele vai falar que entre 1815 e 1860 foi o período em que mais se tocou ópera naquela região da Itália, tendo como compositor principal, sobretudo aí pelo seu carisma, o compositor
Giacomo Rossini, que é o autor do Barbeiro de Sevilha. Aliás, por falar em 1815, que é um ano importante por ser o ano do Congresso de Viena, e por falar em Giacomo Rossini, eu falo muito sobre ele quando eu fiz a resenha desse livro que eu vou deixar no card aqui, Dom Pedro I e a música de seu tempo. E aí então ele vai falar sobre vários autores franceses, então é uma parte muito interessante, com bastante fonte de pesquisa aí para vocês ouvirem músicas. E isso me levou aí a ouvir horas e horas de música, que foi muito interessante. Depois ele ainda vai falar sobre a música na Alemanha, que foi uma região assim difícil de assimilar os seus heróis nacionais, uma vez que houve muitas alterações aí em suas fronteiras, né? E ainda dessa região ele vai falar de compositores daquela região de Praga, hoje na Tchequia, né? Que são compositores como Dvořák, Janacek e Smetana, que esboçaram aí um certo nacionalismo também em suas obras. E ele ainda vai falar um pouco também sobre o nacionalismo na Rússia. Então ele vai trazer bastante da questão política da Rússia, a relação da Rússia, essa relação da política com a Igreja Ortodoxa, como que o projeto de ocidentalização feito por Pedro o Grande vai fazer com que a música russa passe a ter muita influência da música italiana. E ele vai falar que um dos maiores expoentes aí da música russa é Modest Mussorgsky, no qual ele vai tecer algumas linhas aí falando sobre ele. Bom, depois de falar desse cenário europeu, ele vai para as Américas, sobretudo na América do Norte. E ele vai fazer uma relação entre a rebelião e a raça. E como que a música se dá nesse processo social. Então ele vai falar das primeiras manifestações que surgem com influência da música negra, como o blues, como o jazz, a soul music, até as manifestações mais modernas como o rap e o hip hop. No finalzinho, então, ele ainda vai falar sobre o sexo, que é um tema que sempre esteve presente na música, inclusive na música clássica, onde ele traz alguns exemplos de óperas e músicas que tinham aí a questão da sexualidade na sua trama, nas suas letras e tudo mais. Mas que, de certa forma, o fenômeno do rock and roll vai expor essas questões de uma maneira mais explícita, digamos assim, mas que é um tema que sempre esteve presente em toda a história da música. E no final, pessoal, ele traz uma conclusão que é muito interessante, sobretudo para quem é daquela opinião de que cada dia que se passa a música é pior, a música é um lixo, mas que essa opinião ela pode cair no erro de tratar a música como sendo subjetiva ou até mesmo elitista. Por isso que eu acho que esse livro ele é um livro muito atual e ele vai trazer essa discussão para um patamar um pouco mais profundo. Um pouco não, eu acho que até muito mais profundo. E ele conclui então que a gente vive um mundo que sempre houve transformações e que as pessoas precisam aprender a entender essas transformações. E que alguns não conseguem se adaptar a elas ficando para trás e outros conseguem se beneficiar dessas transformações. Lembrando que nem sempre o triunfo da música é o triunfo do músico. Bom, pessoal, depois da conclusão, então, ele vai trazer aí uma cronologia, para quem gosta de história, ele vai fazer algumas partes dos principais acontecimentos históricos, políticos, e musicais até, né? Ele vai trazer muitos desses dados que ele abordou no livro todo. Depois ele traz uma bibliografia, ele vai trazer as notas, né, que ele traz no final do livro, e eu acho interessante trazer no rodapé, porque nota de rodapé tem que ser no rodapé. E depois ele vai trazer os créditos, né, das ilustrações, como eu já falei, e no final ele vai trazer aí o índice remissivo, né, o índice onde ele traz o nome das pessoas que foram citadas no livro. Bom, pessoal, então esse foi o Triunfo da Música de Tim Blenheim. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês em um próximo vídeo. Bons estudos, boas leituras e tchau, tchau.